Feliz domingo para você e toda a sua família. Seja bem-vindo a mais um tema da série O Evangelho Responde. Hoje nós estamos entrando com o tema Caminho sobre Medida. É um tema que tem por texto áureo, se você estiver com seu Evangelho, São Lucas capítulo 6, 29, que diz o seguinte: São Lucas 6, 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. O outro texto conjunto a esse está em São Mateus, capítulo 5, versículo 41, que completa dizendo o seguinte: se alguém vem obrigar-te a andar 1.000 pessoas, 1.000 passos com ele, anda 2.000. Então, com esse texto, esses dois textos áureos, nós começamos o nosso tema de hoje, Caminho sob Medida. E, para iniciar, eu gostaria de começar com vamos dizer assim, uma parábola, né, que aconteceu alguns anos atrás, em uma parte da Inglaterra. E naquelas épocas dos anos 40 e 30, ainda estava se organizando muita coisa na Europa, né? Apesar de ser chamado de Segundo Mundo Velho, né? Segundo Mundo Antigo, que o primeiro foi o Oriente, o segundo é a Europa. Mas naquelas décadas, né? 40, 50, né? Do século XVII para cá, né? Ainda estava em fase de arrumação, de implantações e etc. E uma jovem, que ela era enfermeira, junto com outros colegas, não é? E ela não sabia bem o caminho para chegar até o local onde ela foi destinada a fazer aquela missão de enfermagem. E ela, por coincidência, encontrou um colega que também estava seguindo o mesmo caminho, procurando a mesma estrada. Só que essa pessoa, não é? A Anne e Mark. A Anne era um pouco linha dura, né? Ela não queria muito aceitar com medo a opinião do Mark para poder não se perder do caminho. E Mark é um tanto tolerante, né? Ele disse: vamos fazer o seguinte, depois de algum delongo, alguma discussão, vamos fazer o seguinte: se eu tiver certo, né? Se eu tiver certo, você faz um bolo de chocolate para mim no fim de semana, para a gente comer junto, num piquenique, que é muito normal naquela área. E se eu ganhar, então eu vou te levar um buquê de rosas e vou levar você para passear, né? Você é minha colega, vai se tornar minha amiga também. Então houve essa tolerância da parte dele, né? E ambos saíram ganhando, porque na verdade Mark conhecia o caminho, né? Porque ela ia pela primeira vez e ele já tinha ido lá há algum tempo, por isso que ele não dava tanta firmeza, porque por questão de cautela, poderia que alguma coisa tivesse mudado, alguma coisa tivesse acontecido, e então ele teve suas reservas, mas ele sabia que o caminho era aquele, e de maneira que todos se deram bem. E isso parece contrastar o que Jesus falou aqui no Evangelho. Se alguém te obriga, se alguém te pede a capa, dá também a manta, né? Se alguém te obriga a andar uma légua, vai com ele 2. O que é que Jesus quis ensinar nisso aqui? O que Jesus quis passar, transmitir para todos nós nesse texto aqui é a questão da tolerância, né? E essa tolerância ela é muito explícita dentro da física. A física é uma das matérias que eu acho mais bonita depois da teologia, né? Porque enquanto a teologia estuda sobre Deus, a sua essência e a sua relação com o ser humano, com o universo, a física estuda os efeitos da natureza que Deus criou. E é muito bonito que você, no fundo, você se envolve muito com Deus por causa da física, né? E uma delas que eu admiro, que eu estudei, fiz o curso de mecânica ajustador em 89, e eu acho muito bonito, é a mecânica, né? É uma das partes da física que eu acho mais bonita, né? Tem muitas outras, né? Tem a astronomia, a astrofísica e por aí se vai, mas a mecânica me deixa
é bem sensível nesse ponto. E dentro da mecânica existe um ensino chamado de folga e tolerância. O que é folga e tolerância? A folga se dá quando um objeto tem um espaço grande, mas ele é rígido. Né? Então, quando ele é rígido, por exemplo, vamos citar um exemplo. Por exemplo, você tem uma peça de encaixe. Né? Vamos supor um pinhão dentro de um rotator. Né? Você quer introduzir aquele pinhão dentro do rotator, mas só que você não pode imprimir na medida exata, porque senão vai dar o quê? No caso, vai dar interferência na hora da colocação. Então você tem que fazer o quê? Dar uma folgazinha, isso já tem padrões preparados para isso, de 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros, né? A depender do tamanho da peça. Então você dá aquele espaçozinho, né? E para poder aquela peça ela entrar, porque à medida que ela vai ser aquecida durante o seu trabalho, ela vai se dilatar. Então, quando ela se dilatar, ela então preenche todo o espaço. Né? Então, ela faz o giro dela completo ali em volta, né, daquele rotor. Isso acontece muito com guindaste. Eu tive a oportunidade de trabalhar em um dos projetos da Norberto Odebrecht, no Parque Industrial de Aratu, e eu me diverti com o meu trabalho, né, porque eu achava bem interessante essa questão. A outra situação é a situação da tolerância. Como é a tolerância? A tolerância já é dada para os materiais flexíveis, por exemplo, a borracha. Se você vai fazer uma peça de borracha, você já tem que fazer ela um pouco maior do que o encaixe. Porque quando você colocar ela dentro do encaixe, ela então vai ficar o quê? Ajustada. Porque aquela parte flexível, ela se espreme, se comprime para dentro, então ela se ajusta ao flange. Né? Então é muito interessante isso da mecânica, que nos traz uma lição muito bonita, que é a que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou para a gente uma lição com respeito à tolerância, uma vez que ele estava na taberna almoçando com os discípulos, e ali tinha, né, coletor de impostos como Levi e Mateus e várias outras pessoas, né, comerciantes, negociantes, viajantes, e todo mundo passar por aquela taberna, que como nós sabemos, Jerusalém, Cafarnaum, Nazaré eram cidades caminho, que todo mundo que descia da Síria para ir para a Palestina ou ir para o Cairo, para o Egito, aquela região ali, tinha de passar ali por dentro. Era uma cidade de caminho. E em um desses dias, os fariseus ficaram só da beirada da porta, da ombreira da porta, olhando Jesus. Né? Que no fundo, eles não aceitavam Cristo, mas admiravam os ensinamentos de Cristo, que eram muito sábios, né? E ele usava também da dialética judaica para poder fazer as suas pregações. E quando ele começou a comer, e junto ali com todo mundo, os fariseus aí se apareceram. Aí ele disse: tu come, não lava as mãos e come com pecadores, come com qualquer um. Aí Jesus parou e disse: eu não entendo vocês. Né? Não entendo vocês. Se vem João, que não senta com ninguém, não come com ninguém e come sozinho no espaço dele, vocês reclamam que ele não se junta com as pessoas. É como se fosse uma discriminação. Se vem eu e sento junto com todos, vocês também falam de mim. Então o que é que Jesus quis dizer nisso aí? Que há um meio termo. E o mundo hoje, por que é que nós estamos falando isso? Porque o mundo hoje está se perdendo por causa da falta de temperança. Não é isso? A falta de temperança é a questão da tolerância e da folga. Né? Nem mais e nem menos. Né? Nem muito ardido, nem pouco ardido, nem muito sal, nem pouco sal. Porque essa tese, essa teoria do exagero, do fundamentalismo, do pragmatismo, está acabando com a humanidade. Por quê? A questão da educação entre as pessoas socialmente, a questão do respeito nos lares com os pais e entre os próprios familiares. Hoje não existe mais o respeito do irmão mais velho, nem a referência, o carinho especial para o irmão mais novo, o caçula, que eram polos, né, de alinhamento nas famílias antigamente. Fulano é o mais velho, fulano é o primogênito e fulano é o caçula. Quer dizer, se vê por esse patamar que essa educação, tudo isso está se acabando.
Então, dentro desse contexto, eu gostaria de citar ainda, a nível de meio termo, né, de temperança, 2 textos interessantes. Um encontra-se em Provérbios, capítulo 3, verso 6, que eu vou ler aqui para vocês. Provérbios 31, 6. Esse texto, eu acredito até que é muito conhecido por algum, que é muito usado. Diz assim: dai a bebida forte àquele que desfalece e o vinho àquele que tem amargura no coração. Quando a gente lê um texto como esse e lê outro que diz o seguinte, São Lucas 21, 34, no seu evangelho, né? Pode ler o seu evangelho aí que você vai ver, São Lucas 21, 34. E aqui ele diz: velai sobre vós mesmos para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida. Quando a gente olha o paralelo desses 2 textos, parece que a Bíblia é um livro antagônico. O Evangelho é um livro antagônico, e ele não é antagônico. A questão que Jesus fala é meio termo. A bebida, quando Deus fez a cana, fez a uva, fez o trigo, a cevada, que de todas elas se fazem bebidas, o próprio arroz que a gente come é feito saquê na China. Deus não fez sem propósito. Da cana se extrai o álcool, da cana se extrai a rapadura, se extrai o caldo de cana, o açúcar. Ele também tira o álcool. A medicina islâmica, por exemplo, não usa álcool, porque dentro, segundo o Corão, como é que se chama assim? É imundo, é haram. Né? Porque a justiça islâmica trabalha em cima de 2 princípios, o halal e o haram, o puro e o impuro. Então eles condenam o álcool porque eles acham o seguinte: se uma coisa embebeda, não serve para curar. Mas será que foi isso que Jesus ensinou? Né? O que Jesus ensinou é o quê? Que tem o mesmo termo. Se a pessoa está atormentada, está ali agoniada, falando, brigando, se acabando, porque não tem um princípio, deixa ela tomar o vinho dela, deixa ela tomar a cerveja dela, pelo menos ela vai passar um pouco, por um momento, aquela paranoia, já que ela não tem o temor de Deus, não o temor de Cristo. E pela outra parte, ele diz que vocês, no caso, né, que é esse último versículo que nós lemos aqui, que é São Lucas 21, 34, e que ele diz bem claro: velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso da embriaguez. Então, quer dizer, como nós somos conhecedores, já somos novas criaturas, não podemos nos comportar como uma pessoa, como um homem natural, né? Um homem do mundo, não que todo mundo é do mundo, que todas as pessoas são do mundo, né? Mas o homem natural, a gente não pode se comportar como ele, porque a gente já conhece a doutrina de Cristo, a gente já foi convertido e lavado no seu sangue, então o comportamento é outro. Daí porque ele diz o quê? Velai, para que você não se acabe na embriaguez. O que é que Jesus usou aqui nesse paralelo? Nem tanto, nem tão pouco, nem muito, nem pouco, né? Nem fique bêbado e também não deixe de tomar, como o próprio São Paulo diz. O texto eu não anotei agora, mas vocês podem procurar, se não me falha a memória, em Romanos, que ele diz o quê? O vinho, um pouco de vinho é bom para queimar as enfermidades do corpo. E nós sabemos que em todo o Mediterrâneo, toda a Ásia, todo o Oriente Médio, né, é muito usado o vinho, porque é a pessoa que bebe vinho, principalmente o coração, ele tem uma saúde farta, né? Porque o vinho é muito bom para a saúde. Então, dentro desses termos, é que nós podemos achar o quê? O caminho da temperança, que é o caminho sob medida. Esse é o caminho sob medida. Não seja extremista, não seja radical, não seja fundamentalista. Lá, para fechar o nosso tema desta manhã, vamos para 1 Coríntios capítulo 10. Veja aí no seu evangelho, 1 Coríntios capítulo 10. E aqui você pode me acompanhar, Coríntios capítulo 10, versículo 31 a 33. E aqui ele diz bem claro para você ouvir: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de escândalo,
nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Fazei como eu, em todas as circunstâncias, procuro agradar a todos. Não busco os meus interesses próprios, mas os interesses dos outros, para que todos sejam salvos. Então, qual é o caminho sob medida que São Paulo traça aqui? Que com mais do que bebais, só sai tudo para a glória de Deus. Então, quando a gente faz tudo para a glória de Deus, não há exageros. Por quê? Deus não gosta de exagero. Se a gente olhar um jardim e ver uma flor chamada graxeira, você vai ver que é a graxeira azul, rosa, preta, amarela, branca, porque Deus é diverso. Ele poderia ser radical, como muitas pessoas são. Não, eu só vou fazer graxeira preta, porque a graxa é preta, então eu vou fazer preta. Ele podia fazer o homem só preto, só cafuso, só indígena, só malaio, mas ele disse não. Eu vou criar o quê? Vou criar o asiático, vou criar o homem das Arábias, vou criar o negroide, vou criar o homem caucasiano. Por quê? Ele gosta, ele admira a diversidade, porque na diversidade, cada ser, cada corpo tem qualidades diferentes. E com os defeitos diferentes, ambas vão se complementando. Então é muito interessante essa questão. Daí é que vem o que São Paulo prega, mostrando que a temperança, você temperar. Bom, se a situação está chegando ao ponto periclitante, pare, né? Vá com modos. Se a situação está muito devagar, você já é um pouco enérgico para poder a situação se agilizar e tomar pulso. Então, fechamos o assunto o nosso tema de hoje, caminho sob medida, sobre as palavras do apóstolo São Paulo, né? Fique com Deus e um bom dia.